Ainda durante essa entrevista, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, aliás, não é um trecho da entrevista, ele afirmou hoje que os investidores precisam ter mais boa vontade com o governo Lula. Olha só, a declaração foi dada há pouco na CEO Conference do BTG Pactual. Vamos ouvir. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de boa vontade, né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, né? Como o André disse, eu estava assistindo ali do cantinho, 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui, né, um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina, tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já foram elaborados alguns objetivos. Então acho que a gente precisa ter um pouco de boa vontade, mas eu acho assim, a boa vontade com o Brasil é enorme. E aí, qual o efeito dessa fala? A gente precisa ter boa vontade, o mercado tem de ter boa vontade com o governo. Vamos analisar isso, interpretar as consequências dessa fala com Thaís Herédia, Basília Rodrigues e Gustavo Uribe. Eu vou começar de lá para cá com a Herédia. Lhe causa algum impacto, Herédia, ouvir isso, essa fala vindo de Roberto Campos Neto, de que o mercado tem de ter mais boa vontade com o governo? Não, ele está amarrando o ponto, né, da costura que ele iniciou ontem no Roda Viva, bem mais nervoso, com colinha, falando muito rápido no começo e tal, se atrapalhando, foi entrando no ritmo hoje para encarar a turma dele de mercado, ele estava mais relaxado, né? Estava falando ali entre os pares, mas reforçou, aproveitou ainda assim para reforçar e disse, olha, são só 45 dias. Então, o que ele está fazendo é ignorando que continua do lado do governo, especialmente ali na ala partidária do Partido dos Trabalhadores, uma determinação de seguir nos ataques contra ele, e ele está dizendo, calma, pera lá e tal, está fazendo o nó dessa costura que ele tentou fazer ontem. Assim como é muito cedo, que ele está dizendo, para confrontar o governo, também é muito cedo para a gente achar que só essas duas falas, ontem e hoje, de Roberto Campos Neto, vão ser capazes de dar uma amenizada no clima e na relação entre o governo e o Banco Central. Até porque, assim, o Banco Central não vai começar a baixar os juros tão cedo e ainda falta 2, 3 meses para o governo apresentar a sua proposta de regra fiscal, a sua proposta de reforma tributária e encaminhar a agenda que aí sim pode definitivamente tranquilizar os investidores. Basília, do ponto de vista político, quais seriam os efeitos dessa fala do presidente do Banco Central? Exatamente, eu ia começar falando algo nesse sentido, Elisa, que foi um gesto político do presidente do Banco Central, algo incomum. Eu me surpreendi muito de vê-lo na roda ali, né, numa roda viva, no centro de uma entrevista. Normalmente o Banco Central é quem está com a bola, né, nos pés, ele que faz o gol, faz os anúncios, ele tem a iniciativa dos anúncios. Naquela situação, ele se viu exposto, né, a uma metralhadora de perguntas de profissionais gabaritados, pessoas que são especialistas na área, então ele não estava falando com pessoas novatas no assunto, então foram realmente com o dedo na ferida para falar do aspecto econômico e político do Banco Central. Eu acho, assim, tentando compreender as razões que levaram Campos Neto a se exibir assim, né, se expor numa situação como essa, é garantir um tipo de anestesia à tentativa de levá-lo ao Congresso Nacional. O que estava em discussão, né, na pauta política hoje? Partidos diversos apoiando um pedido do PSOL para que Campos Neto aceitasse um convite de ir ao Congresso Nacional, se explicar sobre taxa de juros, inflação e tudo mais. Bom, ele se mostra muito aberto ao diálogo a ponto de ficar ali na mira de perguntas de jornalistas. Então, a tentativa de levá-lo ao Congresso Nacional perde, né, um pouco de força, né? A capacidade de pressão, de desgaste do Campos Neto, ele acaba invertendo assim a lógica, né? Antes eram os congressistas batalhando para chamá-lo para que ele falasse.
Hoje não, hoje é um Campos Neto que fala, que aceita o convite de jornalistas para ficar no centro da roda e num gesto político, então eu reforço essa avaliação, ele se coloca ali como alguém que preside um órgão de Estado, que é o Banco Central, mas que precisa ter um bom diálogo com o governo. É quase que uma forma de se blindar dessa pressão e desse fogo cruzado pelo qual ele vinha passando, colocando até em xeque a própria prerrogativa de autonomia do Banco Central. Então, acho que ontem ele conseguiu reafirmar a importância de se ter um Banco Central independente. E também tirou um pouco do ineditismo da fala com os parlamentares, hein, Uribe? Aquela expectativa com algumas perguntas, pelo menos os jornalistas já chegaram ontem e disseram, olha, deixa a gente fazer aqui o nosso trabalho, a gente já vai questioná-lo e mais à frente os questionadores serão vocês, parlamentares. Claro, é um ambiente que não é confortável. A Roda Viva e nunca é, mas é um ambiente diferente do partidarismo do Congresso Nacional. A gente consegue ver um Roberto Campos Neto 2.0, um rebranding. É mais ou menos muito parecido com o que fez, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Antes não dava entrevistas, resolveu dar entrevistas para defender seu próprio legado e fazer acenos ao novo governo. Ontem ele teve muita dificuldade para se explicar por que votou com a camiseta do Brasil, porque estava em um grupo de bolsonaristas dando pitaco sobre questões que não tinham a ver com dados da economia brasileira. E aí, como a Thais Herédia bem relembrou, se atrapalhou com fichas, gaguejou, suou e depois conseguiu dar algumas explicações. Enfim, tentando conseguir amigos. Ele próprio falou, eu tinha amigos no governo passado, espero fazer novos amigos, fazendo acenos a Fernando Haddad. Mas se engana quem acha que o PT vai mudar do discurso da noite para o dia. Enquanto ele estava no programa Roda Viva, o Fernando Haddad estava no evento do PT, o jantar de aniversário de 43 anos, criticando o Banco Central. Eu conversei com alguns ministros hoje para saber qual foi a temperatura. Consideraram que foi muito positiva, porque ele acabou colocando um pouco panos quentes neste problema, nessa crise, mas que Lula tem sido ainda instruído por alguns aliados de primeira hora a continuar com as críticas ao Banco Central, deixar o Banco Central sob fervura, porque a avaliação é de que não adianta nada um aceno de amizade de Roberto Campos Neto se você não vai ter a diminuição da taxa de juros ou uma mudança na meta de inflação. E ele sinalizou que não quer mudar a meta de inflação. Então, o que nós temos neste momento é uma espécie de bandeira branca provisória. Vamos ver até que ponto essa bandeira branca vai ser hasteada. Até porque amigos, taxa de juros à parte.